Então, querido, eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 23 até o 25. É o que o Senhor ministrou aqui durante o meu período de oração aqui. Me trouxe à mente esse texto. Mateus capítulo 4, versículo 23 ao 25. Todos já sabem, amém? Pode ficar sentado mesmo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. A sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos os enfermos, acometidos de várias doenças e tormentos, e endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles os curava. Seguiam-no grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amém? Queridos, quando a gente começa a falar de cativeiro, né? Quando as irmãs estavam orando comigo, aí o Espírito Santo começou a ministrar isso na minha vida. E a minha mente, quando eu estava ali atrás, a minha mente começou, né? Me levou lá em Gênesis capítulo 2, né? E eu comecei a lembrar de quando eu estudei sobre Gênesis. E a palavra enfatiza lá muito, quando a gente fala de Gênesis, a gente lembra logo de Adão e Eva, né? Da desobediência. E a gente vê, querido, que por mais que a gente lê o Evangelho, né? A gente começa a entender, querido, que o Evangelho do Senhor, ele não vai te colocar numa bolha, ele não vai, né, te proteger, né, te colocar num lugarzinho onde você não vai ser afetado pelas circunstâncias da vida. O Evangelho do Senhor é para te ensinar, para você se alimentar dele, você crescer na fé, você desenvolver como servo de Deus, né? E suportar todas aquilo que se levanta contra você na sua vida. E a gente vê, querido, que quando a gente fala dos evangelhos, né? Eu estava lendo um texto essa semana que fala, né, sobre ensinamento, e me veio esse texto hoje, quando Jesus ensinava, né? Eu não estou lembrando o texto, e estava escrito lá: Jesus ensinava e o poder de Deus era com ele. E eu comecei a entender, querido, que tudo que Deus nos ensina, né, tem o poder de Deus, tem o poder de mudar a minha vida, tem o poder, né, de me fazer crescer no entendimento. E quando a gente começa a pensar lá em Gênesis, né, quando o Senhor fala assim para Adão e Eva, né, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, daquela árvore lá que está no meio do jardim, vocês não podem comer, nem da árvore da vida eterna. E eu comecei, querido, há um tempo atrás, quando eu comecei a estudar sobre Gênesis, eu falei: poxa, Senhor, se o Senhor não tivesse colocado aquela árvore lá, será que a gente estava na boa até hoje, né? Aí eu comecei a entender, querido, que Deus, ele não criou robô, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. E eu comecei a entender, querido, quando eu estava ali, né, e me veio esse texto na memória, eu comecei a lembrar desse estudo, né, que eu fiz, e eu descobri ali que existem cativeiros, querido, é que nós aqui entramos, né? Aí a gente vê ali, né, o Senhor falando, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem tocar. O período edênico, alguns falam que durou 4.000, outros falam que durou 8.000 anos, né? Mas a gente vê, querido, que por um descuido de Adão, a serpente, Satanás entra na serpente e começa a conversar com Eva. E uma das coisas, querido, quando eu estudei sobre isso, envolvendo até cativeiro, a primeira coisa que eu guardei no meu coração, que existem muitos cativeiros, querido, que a gente tem entrado, que a gente tem dado ouvido para pessoas que não têm nada a perder. Meu irmão, esses dias são dias, querido, de você filtrar aquilo que as pessoas te dizem. Existem momentos, querido, né, assim, que a gente tem que começar a buscar, ter intimidade com o Senhor para saber conhecer a voz de Deus. Que os comandos de Deus, querido, é que vão nos proteger nesses dias. Se o Senhor falar assim, não faz, não faça, meu irmão, não vai, não vá.
E querido, vou te falar, hoje a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala com as pessoas, né? Porque a gente pode entrar em cativeiros, querido, né? Criando assunto com pessoas que não tem nada a perder. Assim foi Eva. Satanás não tinha nada a perder e ela entrou nesse cativeiro. O Senhor falou, não faz, e ele foi fazer. Aí você vê, querido, o que desencadeou sobre a humanidade, o nível de maldição. E quando a gente fala de cativeiro, querido, a gente vê, né? Existiam, na Bíblia relata 3 cativeiros, né? O egípcio, o babilônico e o romano. Cada um tinha uma característica. O cativeiro egípcio, querido, né? Ele, além de te prender, né? Você ficava ali escravo, sem nada, direito a nada. A gente vê o cativeiro babilônico, que os príncipes, aqueles letrados, eram separados, aqueles pobrezinhos iam para as minas e ficavam lá, deixavam você adorar o teu Deus, mas você estava fora da sua nação. Aí a gente vê o cativeiro romano, que não te tirava da tua nação, não impedia você de adorar o teu Deus, mas estava sempre tomando tudo que você tinha. Mas, querido, vou te falar uma coisa, esses são dias, querido, os dias, né? Quando a gente fala que nós somos a geração arrebatamento, né? Esses dias nós fomos visitar uma igreja, né? A esposa falou assim, vamos na igreja aí? Eu falei, vamos. E você começa, querido, a ouvir outros pregadores, ouvir posicionamento de outros irmãos, e Deus está falando a mesma coisa em todos os lugares. Pode ser que você vai ligar a internet, alguém vai estar falando de cativeiro, né? Por quê? Porque nesses dias Deus está falando a mesma coisa em todos os lugares. Por quê? Porque nós estamos vivendo, querido, os últimos tempos da igreja na terra. Aí o Senhor Jesus, né, ele falou certa vez assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus falou isso para os dias de hoje. E a gente vê, querido, que esse esfriamento é um cativeiro. Às vezes as pessoas, querido, hoje elas estão abrindo mão da presença de Deus, né? De estar com Deus, de fazer a obra de Deus, de falar de Deus. E isso, querido, tem sido o cativeiro. O interessante é que o cativeiro desse dia somos nós que estamos entrando. Porque quando a palavra fala, não sei se eu ministrei na última vez, aqui acho que foi na terça-feira, eu estava falando sobre pecado e iniquidade, né? O pecado, querido, geralmente, para dar um entendimento rápido para você, o pecado é quando você estava no mundo, você não tinha conhecimento da palavra. Agora, quando você tem conhecimento, né, o teu pecado virou iniquidade. E a iniquidade no mundo espiritual, meu irmão, ela tem um peso que ela afeta até a geografia em que você se encontra. Por quê? Porque você é conhecedor. Porque um dia você experimentou algo da parte de Deus. Então tudo que você faz é iniquidade. Por quê? Porque você conhece, você sabe o caminho da verdade. E meu irmão, vou te falar uma coisa, quem anda no padrão de Deus esses dias não entra em cativeiro. Muitos de nós estão presos no mundo espiritual, a gente sabe que é errado, querido, mas a gente continua praticando. Paulo fala assim, o bem que eu tenho que fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não posso fazer, esse eu pratico todo dia. Você já notou, eu estava conversando com o irmão esses dias, eu estava falando com ele, ele gosta também dessa área de batalha espiritual, ele falou assim, pastor, não tem mais, né? A intercessão hoje na nossa igreja é só para a gente orar, porque não tem mais manifestado o demônio nem nada. Falei, querido, sabe o que está acontecendo? Satanás está vendo o esfriamento da igreja. Ele está vendo que os irmãos, querido, né? Está precisando, os irmãos estão se prendendo. Os irmãos, quantos se lembram aqui da mensagem que Deus me deu no final do ano passado? Foi Josué capítulo 7, versículo 12, sobre as coisas condenadas. E essa palavra está batendo na minha mente até hoje. Vocês se fizeram condenados. Querido, nós somos o povo de Deus. Nós éramos, querido, para estar comendo o melhor dessa terra, né? A terra, ela está gemendo, querido, para quem possa governar ela. E, querido, quem foi chamado, levantado para governar essa terra fomos nós. O meu posicionamento, quando a gente fala de cativeiro, um outro texto que me lembra também, foi quando Paulo e Silas, querido, quando Paulo e Silas, eles estavam indo, né,
para a sinagoga lá, para fazer um culto lá, e de repente eles expulsaram o demônio de uma menina e prenderam eles. Ali eu aprendi, querido, né? Eu aprendi que nesses dias, por exemplo, o Senhor te fez livre, né? Então, se você é livre, querido, você não tem que entrar em cativeiro. Quando Paulo e Silas foram presos, né? Não foram eles que entraram, colocaram eles, mas entenda, tem uma coisa aqui que me chama a atenção, que mesmo ele sendo preso, né, a circunstância contrária não mudou, querido, né, o propósito da vida deles. Não mudou. E é interessante que eles estão lá acorrentados, de repente eles começaram a adorar e as cadeias se abriram. Cadeia. Interessante, querido, que até os prisioneiros lá se converteram. O que é que o Espírito Santo quer tratar com a igreja nesses dias? Meu irmão, se você está se sentindo preso numa cadeia, se você está se sentindo cativo, meu irmão, a melhor coisa para você se libertar, meu irmão, é adorar o Senhor. E a libertação ela vai começar de dentro para fora. Quando Paulo e Silas começaram a adorar, as correntes, a cadeia se abriu. Nessa noite, querido, a cadeia que te prende vai se abrir. Pastor, mas eu sou da igreja, meu irmão, tem muito crente preso. Tem muito crente preso a mágoas antigas, né? Tem crentes, querido, presos que já tiveram o ministério. Não quero mais porque aconteceu isso na minha vida, eu não quero mais me envolver. Isso é prisão, meu irmão. Porque Deus te chamou para você avançar. Deus te chamou para você ganhar vidas. Deus te chamou para você falar, para você pregar, para você anunciar. Se você, meu irmão, presta bem atenção, se você está nesse ambiente e você não consegue se envolver, quer ver? Eu vou falar algo para dar um apanhado rápido aqui. Quantos irmãos, às vezes, estão, quando começa o culto, dá sono. Quando começa a palavra, a tua mente começa. A tua carne, querido, ela quer te prender, porque ela não quer deixar você se alimentar. Porque dos pontos do cativeiro, quando a gente fala de cadeia, a primeira coisa, né, que o cativeiro ou a cadeia quer fazer contigo é tirar teu movimento. A cadeia não deixa você avançar. A cadeia não deixa você progredir. Ela limita a sua geografia. Ela limita, né, o teu espaço. Quantos de nós, querido, não estão conseguindo mais, né, avançar no nosso chamado? Eu não falo só de chamado, eu falo, querido, em tudo. Estão desanimados. Porque a cadeia te faz isso, querido. Ela te limita a você progredir. Outra coisa é que a cadeia também, querido, ela faz com a sua vida, é com relação, querido, à luz. Toda cadeia, geralmente, ela te impede, né, de você ter acesso à luz. Eu estava vendo um programa esses dias sobre as piores prisões do mundo. Meu irmão, eu vi uma prisão lá que os caras só vê sol uma vez por mês. Fica trancado. Sabe o que o Espírito Santo quer tratar conosco, querido? Que muitas cadeias estão te impedindo de ver a luz de Cristo, de ver a luz de Deus brilhar em você. Não se acostume com a escuridão, querido. Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. Aí depois ele fala, agora vós sois a luz do mundo. Você tem que brilhar. Você tem que brilhar. Você foi chamado para isso, para não ficar preso não, no escuro não, querido. Quantas pessoas estão na escuridão e querem enxergar a luz de Deus que brilha em você? Deixa a luz brilhar, não se prenda por circunstâncias. Aí outra coisa que o cativeiro também ele influencia na alimentação. Quantos aqui já viram comida de cadeia, né? Lá no Rio, lá um dia, lá a mulher falou que o pessoal lá está comendo quentinha azeda todo dia, né? Aí você vê outras prisões, aí o cara comendo só um mingau de fubá. Outra coisa, querido, que a cadeia, o cativeiro, né, influencia na sua vida com relação à alimentação. Se você está preso em situações, está preso, querido, a primeira coisa que você vai sentir diferença na alimentação. Você não vai se alimentar, querido, da palavra, você não tem prazer de se alimentar da palavra. Quantos de nós têm sido presos, querido, porque não lê mais Bíblia? Tem muita gente entrando para um cativeiro porque não está buscando ter acesso à intimidade através da palavra.
Assim como esse texto que nós lemos, Jesus estava ensinando. Quando você deixa de ler a palavra, querido, você deixa de ter ensinamento de Jesus na sua vida. Por que a nossa geração hoje está sendo cotada como... Eu vi uma pregação esses dias, eu falei, meu Deus, que paulada que eu tomei. O pastor estava falando assim, a geração mais fraca de todos os tempos é a nossa. É porque nós temos acesso à tecnologia, nós temos acesso a tanta informação e não colocamos isso em nosso favor, não usamos isso em nosso favor. A gente está tão envolvido numa correria, né? A gente está assim, tipo assim, igual Marta. Não vou dizer que o que Marta estava fazendo era errado, não. Num ativismo tão grande que ele quer ver outra coisa. Esse dia eu estava conversando com o irmão, falei assim, irmão, engraçado, você acorda, vai para o serviço, parece que passa assim, faz isso, já está voltando para casa todo cansado, você deita quando vê. Eu tenho sentido que o meu corpo não está conseguindo descansar, parece que, né, vai emendando tudo. Eu falei, Senhor, como é que está o negócio? E você vai ver, querido, que realmente os tempos estão sendo abreviados. Quantos têm sentido isso? Está passando rápido, querido. E quanto mais rápido está passando, você vai ver assim, poxa, esse ano já estou quase no meio do ano e não fiz nada. Não concretizei os planos que eu fiz no final do ano. Que geralmente no final do ano a gente, né, começa a fazer um monte de plano. E nós vamos fazer isso, e nós vamos fazer aquilo. E eu vou para não sei aonde, eu vou fazer, querido. E quando você vê, querido, você passa os dias, você não fez nada. Mas uma coisa eu posso te dizer, querido, prepara-te, porque Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Prepara-te. Meu irmão, não entre em cativeiros nesses dias. Não entre, querido, em prisões nesses dias. Que o Satanás está deixando as pessoas se desanimarem, as pessoas entrarem em prisões e ele está pegando a chave e está trancando. E nós fomos chamados, querido, para ser libertadores. Nós fomos chamados para libertar os cativos, abrir cadeias. Mas como eu vou abrir cadeia se eu estiver dentro dela? Como eu posso abrir cadeia se eu estiver preso? Lembra quando Jesus falou assim, um doente não cuida do outro, um cego não guia outro. Esses são dias, querido, que o Espírito Santo quer nos alinhar com a vontade de Deus. Para quê? Para onde a gente tocar a planta dos pés. Querido, o Senhor nos dá a terra por herança. Outro texto aqui que eu lembrei também agora, quando fala, né, dos dois fundamentos. Quando fala dos dois fundamentos, né? Aquele que construiu a casa sobre a rocha, aquele que construiu a casa sobre a areia. E quando a Bíblia fala de fundamento, querido, fala de quê? Nossa base, qual é o teu fundamento? Né? E quando a gente vê pelo lado espiritual, querido, quando a gente estuda isso, né, a gente começa a entender, é igual quando o Senhor fala para Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Naquele momento ali, o Senhor estava falando, Moisés, tira os fundamentos do Egito, porque agora você vai ter outros fundamentos na sua vida. Meu irmão, às vezes, os seus fundamentos, querido, ainda são fundamentos do Egito. O Senhor quer mexer nos teus fundamentos. O Senhor falou isso para Josué. Josué, depois que atravessou o Jordão, ele viu um guerreiro lá, um homem de branco, falou assim, quem é você dos nossos? Ele falou assim, tira a sandália dos teus pés, que agora eu vou botar um fundamento de conquistador nos teus pés. Tirou aquele fundamento do deserto, do Egito também. O Senhor, querido, quer te dar uma estrutura. O Senhor quer fazer você caminhar. O Senhor quer fazer você avançar, querido, com uma estrutura do céu, fundamentado nas leis de Deus. Esses dias, né, a gente, igual Paulo falou, busca as coisas do alto. Nós não temos buscado, né, o que é de Deus para nós. Às vezes,
a gente coloca a nossa esperança, a gente coloca a nossa expectativa naquilo que a igreja pode nos oferecer num culto, né? Em 2 horas de culto. Mas só isso não basta, querido, só isso não dá. Eu estava falando com os irmãos do lado onde eu fui nessa igreja, né? Eu estava falando sobre o quarto secreto. Aí explanei coisa para eles lá que eu nunca explanei para ninguém. O que Deus tem feito nesses dias. Como Deus está atraindo novamente, querendo nos atrair novamente. Porque a palavra do Senhor fala, né? Que Ele nos escolheu primeiro. Meu irmão, Deus te escolheu primeiro. Lembra do dia que o Senhor bradou a primeira vez, que você sentiu algo diferente e você decidiu, querido, entrar por esse caminho? Você decidiu ser livre das coisas do mundo? Se o Senhor nos prometeu, se o Senhor pela cruz Ele nos fez livre, por que nós temos que, querido, que entrar em cativeiros novamente? Eu tenho, querido, raciocínio, o poder de dizer sim ou não. Eu tenho, querido, conhecimento daquilo que é certo ou errado na minha vida. Por quê? Porque eu tenho acesso à vontade de Deus, à palavra de Deus. E a palavra, querido, ela te molda, ela te purifica. Quando você lê a palavra mostra, eu já falei isso para você aqui. A palavra mostra quem você é e ela começa a arrancar de você aquilo que não serve, né, para essa nova vida. A função da palavra para nós é essa, arrancar de nós, para que nós venhamos ser livres, verdadeiramente livres. Eu estava vendo um dia também desse aí, um pastor pregando sobre liberdade, eu achei interessante, que ele deu um testemunho. Ele foi evangelizar e de repente ele encontrou lá com uma pessoa de outra denominação, né? Uma denominação que adora imagem. E o camarada falou assim: eu já sou isso. Eu falei: não, mas eu quero falar com você sobre liberdade. Ele falou: não, você é crente, quem não tem liberdade é você. Ele falou assim para o pastor: quem não tem liberdade é você. Por que você não acha que eu não tenho liberdade? Aí perguntou assim: você não bebe, você não fuma? Aí ele falou: não, eu posso beber, eu posso fumar. Pode, só que não me convém. E quando ele começou a explicar a liberdade que ele estava ministrando, ele perguntou assim para esse homem: você fuma? Ele falou: eu fumo. Quanto tempo você consegue ficar sem fumar? Ele falou assim: 2 dias. Eu falei: então, você é escravo do cigarro. E começou: você bebe? Aí ele falou assim: sabe qual é da liberdade que eu estou apresentando para você? Quando eu falei que eu podia fazer isso, eu não faço porque essas coisas não me prendem. Eu sou livre, eu posso dizer não. Existem muitas situações que a gente passa, querido, que viram cativeiro na nossa vida porque a gente não sabe dizer não. Adão e Eva lá no Éden, querido, a primeira coisa que eles ouviram foi o não de Deus. Não toca nisso, não pega isso. A gente só está acostumado com sim. Mas lá no Éden, a primeira coisa que eles ouviram foi um não. Não. Foi um não. Muitas vezes, querido, muitas situações vão acontecer na sua vida que Deus vai falar não para você não entrar num cativeiro, para você não ficar preso em situações, falta de perdão, né? Situações, querido, que às vezes você sabe que se Jesus voltar, você vai ficar para trás. Querido, quantos de nós estão em cativeiros e têm a noção, se Jesus voltar, poxa, eu estou lascado. E Deus te fez livre. Aí a palavra fala aqui que Jesus estava ensinando todos os dias. Entenda esse processo. Querido, existe um atributo de Deus que nós não temos, assim como eu vou te dizer, desfrutado desse atributo de Deus. Esse atributo é onipresença. Amém? Deus está em todos os lugares. Amém? Deus está em todos os lugares. Mas às vezes a gente deixa para estar com Deus só aqui no culto. Só aqui no culto. Quando na sua casa, no teu trabalho, a palavra do Senhor fala, Mateus fala, ide, né? Mas só que
no texto original não diz ide, está no imperativo, fala indo. Indo. E quando a gente começa a entender o indo, a gente começa a entender a liberdade que eu tenho em Cristo. Indo para o trabalho, indo no trabalho, fala do amor de Deus. Indo por meio da parentela, fala do amor de Deus. Você é livre, meu irmão. Indo, Deus te fez livre. E eu tenho que saber quem eu sou em Cristo. Essa semana teve uma reunião lá da família, né? Teve uma tia nossa, tinha uma tia minha, irmã da minha falecida mãe, a tia caçula. Ela tem grana, ela falou assim, eu vou fazer uma festa de meu aniversário, eu vou chamar todo mundo, o sobrinho todo. Então a gente viu lá os sobrinhos que a gente não, primo que a gente não via há muito tempo e tal. Eu estava até falando aqui na terça-feira, tinha 70 pessoas, de 70 só 3 que era da igreja, que era eu, esposa e filha. E querido, quando você está nesses ambientes, aí eu estava falando com a irmã lá, falei, irmã, você quer saber se você está em santidade? Deus nunca vai mostrar para você quando você está sozinho, vai sempre colocar você no meio de pessoas para ver se você realmente está em santidade. Santidade se mede desse jeito. Deus deixa situações para você saber quem realmente você é. E de repente lá começou a tocar muito. O cara tocava muito mesmo. Sabe o que aquele cara foi, rapaz? Você imagina esse cara tocando para Jesus. E as tias começaram a dançar. E as tias começaram a beber. E nós somos os sobrinhos mais velhos, né? Eu falei, essa tia vai querer puxar a gente para a dança aí. Mas ela já sabe o meu posicionamento. E chegou uma prima minha lá, né? Que ela é líder da Juventude Católica de Três Rios. Aí ela virou para a esposa e falou assim, não sei o quê, eu quero subir antes do arrebatamento. Porque lá no purgatório eu vou ter uma chance. Eu falei assim, caramba, né? Aí você fica escutando, aí de repente ela começou a chapar o coco. Eu só vendo ela, pá, de repente ela chegou, estava eu, esposa e Kézia, ela catou no braço da Kézia, Kézia, vamos dançar. Kézia, não. Ela olhou para mim, eu falei, não. Ah, não, quem que é? Eu falei assim, não. Eu falei, a gente tem um posicionamento, né? Comi pra caramba, isso aí não teve jeito não, porque comer não é pecado. Na hora que o pessoal do buffet falou assim, ó, o almoço, a janta já está servida, eu fui o segundo. Eu falei, me chamaram aqui para comer, não me chamaram para conversar? Aí eu fui comer mesmo. Mas querido, você vai ver, né? Aí você começa a entender, né? Quem é você diante de Deus? Eu poderia ter bebido? Poderia, né? Poderia ter dançado. Eu falei, Senhor, isso não me pertence mais. Eu tenho muito mais a perder. Eu sempre falo isso com minha esposa. Eu aprendi com um cara lá, um amigo meu, um colega meu lá de Petrópolis. Ele foi trabalhar numa empresa de parafuso, né? A presidente da empresa se engraçou para o lado dele. Ele falou assim, não, eu vou te botar como gerente de não sei o quê. E ele é da igreja. Ele falou assim, ele tinha contando para mim, falou assim, e aí, servição lá? Ele aí, eu estou desempregado. Vai te mandar embora? Eu falei, não, eu me demiti. A mulher falou assim, não tem problema, você continua com a sua esposa, né? E a gente vai vivendo, ela nem vai saber. E ele falou comigo que dentro do escritório dela, falou assim, eu tenho muito mais a perder do que você imagina. Ah, a gente tem muito mais a perder, querido. Começa a pensar quem você é. Na promessa de Deus, o Senhor fala assim, eu e meu pai trabalhamos até hoje. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eis que eu vou preparar lugar. Meu irmão, tem um Deus preparando um lugar para você no céu, numa terra que emana leite e mel, numa terra onde não vai haver tristeza, não vai haver dor, meu irmão. Você tem mais a perder do que aquela pessoa que te ofendeu. Você tem mais a perder do que aquele pai que te maltratou. Você tem mais a perder do que aquela pessoa que te traiu. Você tem mais a perder, meu irmão. Porque a gente tem o poder, querido, né, de colocar pessoas no céu e tirar. Tu sabia disso? O meu comportamento pode tirar pessoas do céu e colocar. Aquilo que eu falo, aquilo que eu faço. E como o texto que nós lemos, Jesus ensinava. O Espírito Santo está aí para ensinar. Jesus falou assim, ó, é necessário que eu vá. Eu chegando lá enviarei o outro Consolador.
Ele falará por vós e Ele vos ensinará todas as coisas. Meu irmão, se você ainda está na mesma, não está aprendendo, é porque você não está acessando o Senhor Espírito Santo. Ele está aí, querido. Deus é onipresente. Deus está na sua casa, está no teu quarto, está na tua varanda, querido. Qualquer lugar que você vai, você pode acessar a presença de Deus. Você pode. E, querido, o crescimento, o desenvolvimento, o amadurecimento vai vir quando você começar a descobrir isso. Eu posso acessar a Deus em todos os lugares. Eu posso. Mas às vezes, querido, a gente está... Você vê, querido, que mesmo aquele povo saindo do Egito, eles continuaram. A primeira coisa que Deus foi tratar com eles foi a mente de escravo. E aquele povo entrava em cativeiro, mesmo sendo liberto do lado de Faraó. Senhor, nós queremos água. Não tem água, ô Moisés, você nos trouxe aqui para morrer. Aí está entrando no cativeiro de novo. Aí vem Faraó, Moisés, nós vamos morrer aqui agora. Está entrando no cativeiro de novo. Eles não entenderam. Deus, olha, entenda isso, querido. É igual o pastor Zé Carlos fala, eu fico maravilhado quando você aprende uma coisa na palavra, né? Deus podia ter tirado eles antes das 10 pragas, não podia? Deus podia ter tirado eles do Egito antes de liberar as 10 pragas. Mas você vai ver, querido, que Deus deixou eles lá. Eles viram aquelas pragas vindo sobre o Egito e eles não sofreram nada. Não sofreram nada. Porque Deus era com eles. E o Senhor falou para Moisés: Moisés, eu estou ouvindo o clamor do meu povo. Querido, se você quiser se libertar de situações que te prendem, meu irmão, começa a clamar ao Senhor. Que o Senhor está com o ouvido inclinado, só que não é por força nem por violência. Deus não vai fazer nada na sua vida sem o teu consentimento, sem você dar o primeiro passo. Quando o Faraó vinha, o Senhor falou: Moisés, o que vocês estão fazendo aí prostrado? Diga ao povo que marche. Aí Moisés vai lá, toca lá. Alguém teve que colocar o pé na água, querido. Vão ter coisas, situações na sua vida que você vai ter que tomar um posicionamento. Eu ia contar um testemunho aqui, mas eu vou contar. Eu vou ser cobrado depois, mas vou contar. Eu até estava conversando com o pastor Léo ontem. No sábado, né, nós recebemos lá em cima no sítio. Nós não, né? O pastor Léo que recebeu. Ele que recebeu lá um casal de apóstolos, né? No sítio. Aí, vai ter um churrasquinho aqui. Nós vamos, né, querido? Nós vamos no churrasquinho. Eu estava lá no sítio. Aí ontem eu estava falando com a minha esposa. Falei: esposa, vamos parar de ficar liberando certos assuntos que já aconteceram. Parece que a gente está preso. Aí de repente começou um assunto. Mas isso aconteceu isso e tal, e tal, e tal. E aquilo eu fiquei quieto na minha. Espírito Santo, poxa, vocês podiam estar aproveitando melhor esse momento, extraindo deles algo que venha edificar a tua vida, a vida de vocês. E foram levantadas situações, querido, que causam angústia. Causam angústia. Eu tive esses dias, eu tive que ser muito tratado em uma certa área da minha vida, que chegou uma pessoa para mim e falou assim, um dia, esses dias: cadê a sua irmã? Eu falei: ela está lá para Juiz de Fora. E como é que ela está? Eu não sei. Mas sua irmã você não sabe? Eu falei: não sei. Eu falei: mas espera aí, não sei o quê. Eu falei assim: por que que... Aí as pessoas acham que porque você é pastor, né? Eu falei: não, minha irmã ficou na minha casa lá 1 ano e pouco, né? O marido dela traiu ela, depois voltou e traiu de novo. Ela foi lá para minha casa e tal. Só que essa irmã, querido, né? Ela não entendeu que ela estava numa casa pastoral. As pessoas iam lá em casa, né? Para conversar e tal. E de repente as pessoas começaram, né? Eu não sei o que ela falou para as pessoas, eu não sei. Muita gente virou as costas para mim e para minha esposa. Muita gente deixou de falar comigo, até hoje eu não sei porquê. Aí um dia eu estava com crise de coluna,
Ela falou assim: meu irmão, as coisas deram tudo lá em casa, nunca cobrei um centavo de nada. Pagava telefone caro, depois que eu fui descobrir que ela estava ligando para o cara que ela foi morar. Ficava horas e horas no telefone, mentindo pra caramba. Eu falei: não, se ela arrumou um homem, problema dela, não tem nada com isso. Aí um dia ela chegou com um caminhão, encostou lá em frente de casa: meu irmão, só vou levar meus móveis daqui que eu aluguei um lugar, amanhã eu estou voltando. Nesse amanhã já tem 10 anos. Nunca mais falou comigo. Aí um dia eu encontrei com a ex-sogra dela, ela falou: não, ela falou que você que mandou ela embora. Eu nunca mandei ninguém embora. Pastor, mas por que você está falando isso, querido? Porque às vezes as pessoas me perguntam por ela. No começo, foi ruim, dá vontade de você dar um couro na pessoa, dá vontade de você xingar, de fazer. Mas eu tive que entrar em oração. Hoje tu me pergunta assim: e aí, pastor? Eu falo: não, já perdoei, tal. Se vier conversar comigo, eu vou conversar. Só que eu não quero trazer mais para o meu convívio. Eu tenho esse direito. Tem, pastor? Eu tenho. Porque a palavra fala: se possível for, siga a paz com todos. Porque eu não quero, se ela se converter, deixar o Espírito Santo entrar dentro do coração dela, eu trago para o meu convívio. Senão, não. Porque ela pode ser usada para o diabo preparar uma cadeia para mim. Eu tenho que ter sabedoria, querido, para não entrar em cadeias armadas por Satanás. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sei dos processos, eu sei dos propósitos de Deus para a minha vida. Eles são dias que a gente tem que vigiar. A palavra do Senhor fala: vigiai, né? Aquele que permanecer, aquele, né, que te orar até o final, querido, aquele que se manter íntegro, esse vai herdar a coroa de vida eterna. Você tem muito a perder, eu tenho muito a perder. Porque um dia, querido, o Senhor olhou para aquele cara lá em Werneck, né? Olhou para aquele garoto que não tinha perspectiva, né? Olhou para aquele cara que não tinha perspectiva, né? Que era tímido ou não era, né? Ele falou: não, vou usar esse cara aí, né? Até o dia que eu disse sim para Jesus: e eis-me aqui, eu amo falar de Deus, eu amo a palavra do Senhor. É igual quando a gente vai a alguns lugares que a pessoa começa a falar de Deus, se deixar, né? A esposa de vez em quando faz até assim, ó. Faz assim: corta, vamos embora, tal. Mas eu gosto disso, querido. É isso que me alimenta, é isso que me completa. Eu estava falando com o pastor Léo que a gente tinha um estudo bíblico lá em casa. Querido, já cheguei a botar quase 30 pessoas na cozinha, na copa da nossa casa. Minha casa lá, da minha esposa. Só para estudar a Bíblia. E como era bom, como era gostoso você aprender de Deus. Aquilo te edifica, aquilo te alimenta. Quer ver uma coisa? Faça um teste na sua vida. Deixa de vir à igreja domingo e vai ver não, Faustão, mas não, agora é quem domingo? É Luciano Huck. Vai ver o Luciano Huck. Meu irmão, no outro dia o teu espírito, sim, eu não sei. Eu fui para essa festa lá, eu fui com autorização do pastor. Eu falei: pô, pastor Zé Carlos, o senhor me libera? Eu falei: não, pode ir lá, meu filho, eu te libero. Querido, eu estava lá, é como se eu estivesse traindo Deus. Eu senti falta da igreja, eu senti falta dos irmãos. Senti, meu irmão. Eu falei: poxa, porque é aqui, querido, que eu me sinto bem. É o lugar onde eu venho, querido, eu chego mais cedo aqui, como é bom estar aqui. Tem uns irmãos que são mala pra caramba, mas a gente vai levantando, suportar os irmãos em amor. Cadê o Clécio? Está lá fora. Então, meu irmão, a gente vai, é isso que é bom, né? Então, querido, eu nesse ambiente, eu sou liberto para ajudar a cada dia os irmãos se libertarem. Cada mensagem que sai daqui é uma chave que vai abrindo na sua vida e falando assim: ó, sai dessa circunstância, sai desse lugar aí que não é para você, sai. Às vezes, quantos estão, querido, hoje a cadeia que mais tem prendido as pessoas é o perdão, a falta de perdão. Eu conversei com um crente, ele falou assim: é 20 anos já que eu não quero, eu não perdoo. Aí tem uns crentes, igual um dia um falou com esse, depois ele vai me cobrar também. Ele falou assim comigo: eu não concordo com o que Deus fez. Eu falei: rapaz, onde está o lugar, rapaz? Você é mitidinho. Deus vai falar contigo igual falou comigo uma vez que eu fui confrontar Deus. Ele falou assim, o Espírito Santo falou assim comigo: ó, recolha essa sua insignificância e meta-se com sua vida. Eu falei: obrigado, Senhor. E querido, Deus tem uma forma dele tratar.
Deus tem a forma com que Ele vai agir contigo para te tirar, querido, para tirar coisas da sua vida que tem te prendido. Dói, dói. Mas quando você sair, querido, você começar, você ver a luz, você começar a comer melhor, você falar: obrigado, Senhor, por o Senhor ter me libertado da cadeia do pecado, da cadeia da falta de fé, da cadeia da incredulidade, do desânimo. Você pega isso no seu coração, querido? Deus nos fez livre. Se há alguma situação, eu vou enumerar algumas situações aqui. Se você estiver dentro desse contexto, hoje eu queria orar pela tua vida. Tem muita área na minha vida ainda que eu preciso ser liberto. Porque vida com Deus, querido, né? Eu sempre falo que vida com Deus é dia após dia. Eu descobri, né? Eu no começo eu achei assim, quando eu deitar na água, que eu levantar, poxa, né? Mas, querido, assim como tinha um cantor aí, que Thales Roberto, né? Que ele falava: todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia, querido, eu lido com pessoas, todo lugar que eu vou, às vezes eu trabalho, né? Eu tenho uma cliente que ela é de uma seita. Mas todas as vezes que a gente vai lá: não, vocês não podem sair sem orar. Eu falo: opa, estamos semeando, estamos botando semente ali. Porque, querido, Deus dá semente para quem é livre. E ninguém semeia dentro de cadeia. Cadeia limita movimento e espaço. A cadeia faz com que você venha perder o teu apetite pelas coisas de Deus. Você está preso ali. Você começa a acostumar a comer mal, coisas ruins, coisas desse mundo. Você acostuma. Mas nessa noite o Senhor quer virar uma chave na sua vida. Foi hoje cedo, eu estava vendo não é pastor, não sei nem quem ele é não. Ele estava falando lá em inglês. Eu achei interessante o que ele falou. Ele falou que foi na França, no Museu do Louvre, né? E ele estava lá com uma excursão, ele passou assim, viu um quadro. O quadro tinha um diabo e tinha assim um homem, né? Branquinho, entendeu? Ele que era Jesus, e com a mão assim na cabeça. E o diabo estava bem rindo, né? Jogando xadrez. Aí ele falou que o homem da excursão falou: ó, tá vendo? Esse aqui é o diabo, ó. Esse aqui já... O nome do quadro era Checkmate, né? Ou seja, acabou o jogo. E esse homem que foi lá nessa excursão, ele era campeão mundial de xadrez. E ele ficou lá vendo aquilo, aí todo mundo já foi para ver outro quadro, e ele ficou lá vendo aquilo. Aí o camarada da excursão voltou, falou: ó, você vai ficar aí? Ele falou: deixa eu te falar uma coisa, tem um erro nesse quadro aí. Ele: que erro que você está vendo? Ele falou: rapaz, eu sou campeão mundial de xadrez. Ah, não, mas aquele ali, o diabo já venceu. Ele falou: não venceu não, acabou o jogo ali não. Está vendo aquele homem ali de branco ali? Ele ainda tem um movimento. Eu falei: meu Deus, meu irmão, Deus ainda tem um movimento para fazer na sua vida. Deus ainda tem algo para você, querido. Deus quer mudar, Deus quer tirar você, acender um fogo dentro de você. Você vai andar livre, você vai entrar, querido, em lugares. A luz de Deus vai brilhar em você. Pessoas vão querer vir, para a luz do Senhor, porque essa luz que brilha na tua vida, deixa Deus reativar a tua fé, deixa Deus te trazer para fora. Existia um camarada que estava no cativeiro da morte, chamado Lázaro. 4 dias ali no cativeiro, né? Aí o Senhor Jesus falou assim: tira a pedra. Interessante, né? Que o Senhor falou assim: Lázaro, sai para fora. Ele não chamou. Você imagina se Jesus tivesse falado assim: ô morto, sai para fora. Ia ter saído um monte de gente, mas Jesus foi específico: Lázaro. Nessa noite o Senhor é específico, o Senhor te chama: vem para fora. Teu lugar não é aí. O teu lugar não é aí nesse cativeiro. Amém?